Olá pessoal, hoje a aula é sobre empenagem. Chamamos coloquialmente de cauda. A empenagem é constituída pelo estabilizador vertical, o estabilizador horizontal e as respectivas superfícies de comando. Então essas três fotos abaixo demonstrando o que é a empenagem. Tem aí o estabilizador vertical, o estabilizador horizontal e tem aí os tipos de empenagem que existe. Tem a convencional, a formato em V e tem a forma em T. Essas aí são as três principais, não quer dizer que são as únicas, tudo bem? E aqui vamos falar sobre as partes que compõem a empenagem, começando pelo estabilizador horizontal. Esta superfície tem a função de manter a controlabilidade, a estabilidade longitudinal do avião. Esta estrutura é basicamente composta pelo estabilizador horizontal, profundor e compensador. E aqui nessa imagem tem o estabilizador horizontal e aqui mais atrás o compensador. Estabilizador vertical. Esta superfície tem a função de manter a controlabilidade e a estabilidade direcional do avião. Esta estrutura é basicamente composta pelo estabilizador vertical, leme e compensador. Então a diferença que há entre os dois é que um é o estabilizador horizontal, o outro é o estabilizador vertical, um é o profundor, o outro é o leme e os dois têm o compensador. E aqui são as superfícies de comando. Tem a superfície primária, que seria o aileron, profundor e leme, e tem as superfícies secundárias, compensador dos ailerons, do profundor e do leme. Isso aí você tem que decorar porque cai na prova da ANAC, tudo bem? Apesar de ser bastante simples. Dispositivos hipersustentadores. Aumenta a sustentação. E aqui como primeiro exemplo temos o flap. O flap é o dispositivo hipersustentador mais comum e está presente em praticamente todas as aeronaves, desde a mais simples até a mais moderna e sofisticada, variando apenas o tipo de flap utilizado por cada aeronave. E essa parte que compõe aqui o Cessna é o flap, e aqui ao lado são os tipos de flap que você pode encontrar em diversas aeronaves. Tem o flap comum, tem o split flap ou ventral, slotted flap ou com fenda e tem um fowler. Isso aqui é só um resumo e nós vamos ver mais sobre eles mais pra frente, tudo bem? Slot. Enquanto o flap atua exclusivamente no bordo de fuga, o slot é um dispositivo hipersustentador que irá atuar no bordo de ataque da asa. E aqui abaixo é os tipos de slot que nós podemos encontrar em diversos tipos de aeronave. Spoiler. Ao contrário do flap e do slot, que são dispositivos cuja função é aumentar a sustentação, o spoiler tem a função de aumentar o arrasto. O spoiler é um dispositivo instalado no extradorso da asa, que é aberto ou fechado automaticamente ou manualmente pelo piloto. Controle de voo. Controles primários de voo. A superfície de controles primários nada mais são do que aerofólios móveis que provocam alteração no fluxo e na pressão de ar em pontos específicos, que resulta na movimentação da aeronave sobre um dos três eixos. A superfície de controle primário de voo são ailerons, profundores e lemes. E aqui abaixo mostra a superfície de comando, a movimentação, o eixo de rotação e o controle de voo. No caso aqui do aileron, tem a movimentação rolagem, o eixo de rotação é longitudinal e o controle de voo é o manche. O profundor, o movimento é o arfagem, o eixo de rotação é lateral e o controle de voo é o manche também. O do leme, o movimento é a guinada, o eixo de rotação é vertical e o controle de voo é o pedal. Apesar disso ser bastante simples, também cai na prova da ANAC, tudo bem? Ailerons. São aerofólios localizados no bordo de fuga da asa, que possuem a função de controlar o movimento do avião em torno de seu eixo longitudinal. O manche é responsável em controlar os ailerons, com o movimento para a esquerda e para a direita. Os ailerons da asa direita e da esquerda trabalham em sincronia, quando um abaixa o outro se levanta. Assim é possível que o avião realize uma curva. Para facilitar o trabalho dos ailerons, as aeronaves mais modernas dispõem de spoilers, um controle de voo secundário. Então tem algumas aeronaves que utilizam do spoiler para fazer o movimento de rolagem, tudo bem? Não necessariamente a necessidade do aileron. E tem algumas que utilizam os dois em conjuntos. Profundor. São aerofólios que controlam o movimento do avião sobre seu eixo lateral e transversal. O profundor é controlado pelo manche, com o movimento para frente e para trás. É responsável em fazer a aeronave subir ou descer. Bom, aqui abaixo mostra o que é o profundor, ligado ao estabilizador horizontal,
e através do manche, que é realizado o movimento chamado de arfagem ou também chamado de tangagem, tá? Tem que decorar os dois nomes porque cai na prova da ANAC. Leme. O leme é responsável pelo movimento da aeronave sobre o eixo vertical, ou seja, controla a direção do avião, realizando o movimento de guinada. O leme é controlado pelos pedais. E aqui abaixo tem a imagem do leme de direção, ligado ao estabilizador vertical e controlado pelo pedal, tudo bem? O nome do movimento é chamado de guinada.